Uma mistura ali de Battlestar Galactica com Alien, com tropas estelares e aranhas gigantes alienígenas, meio que aracnofobia. Esse é o livro Herdeiros do Tempo, do Adrian Tchaikovsky. Logo depois da vinheta, que agora o canal tem vinheta de novo. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz, aqui do canal Ler ou Não Ler, e hoje então eu vim conversar com vocês sobre esse livro de ficção científica que é muito bom, já adiantando aqui pra vocês, Herdeiros do Tempo, do autor Adrian Tchaikovsky. Eu conheci esse livro lá no canal Central Pandora, na qual eles comentaram sobre a história e eu já fiquei alucinado querendo ler ele. Assim, eu não considero que eu tenha aracnofobia. Eu tenho um pouco, na verdade. Eu acho que eu tenho um pouco de aracnofobia. Mas, assim, é uma mistura de aracnofobia com fascínio, assim, por aranha, sabe? Eu acho muito massa. E eu vejo uma aranha, eu fico fascinada com ela, mas ao mesmo tempo com muito medo, assim, sabe? Então é uma mistura meio que doida, assim. E tudo que envolve aranha sempre me fascinou muito. Desde criança eu via passar, sei lá, documentário de aranha no Animal Planet e eu ficava assim, ó. Achava muito massa. E quando eles comentaram sobre a história desse livro, primeiro falando sobre a capa dele, né, que é sensacional. Olha essa capa aqui. E aí eles começaram a falar sobre a história, eu já fiquei, cara, eu preciso, comprei na hora o livro e já comecei a ler e devorei ele. Realmente, a história é muito legal. E qual que é o enredo de Herdeiros do Tempo? Ele é uma ficção científica, futurística, meio que com uma distopia ali. A humanidade, ela tá lá, ele não fala exatamente qual o ano que se passa o livro, mas a gente sabe que é milênios à frente do nosso tempo, e a humanidade já começou a explorar o espaço ali e fazer terraformações em planetas que eles consideravam semelhantes à Terra, para que a humanidade pudesse viver nesses planetas. E são vários planetas que começaram a passar por essa terraformação ali, com exceção de um deles, comandado por uma cientista chamada Avrana Kern, é um nome meio esquisito, mas que ela era uma super cientista, super inteligente, da época desses humanos, na qual ela começou a fazer uma terraformação em um planeta, mas não para que os humanos vivessem nesse planeta. Ela tinha umas ideias meio megalomaníacas, assim, sabe aquele cientista maluco, de cientista louco que quer dominar o mundo, assim, é meio que ela tinha esses pensamentos meio esquisitos, assim. E a ideia dela, olha só, era fazer uma terraformação, então fazer um planeta semelhante à Terra, na qual ela criaria macacos, e ela desenvolveu um vírus que ela iria introduzir nesses macacos. Esse vírus nada mais, nada menos do que aceleraria a evolução desses macacos. Então, por exemplo, o tempo que a humanidade levou, sei lá, milhões de anos para se desenvolver, desde lá dos hominídeos, dos homens das cavernas, esses macacos levariam em poucos anos para acontecer esse desenvolvimento ali conforme passasse as gerações. E a ideia dela nada mais, nada menos é do que assim que esses macacos chegassem a um período, assim, chegassem próximos à humanidade em si, a humanidade desceria ali dos céus como deuses e viveriam nesses planetas como deuses, sendo adorados por esses macacos. É uma ideia muito louca, assim, então tem que ligar um pouco a suspensão da descrença. A grande questão é que no meio do projeto, na verdade quase no final do projeto, se faltava os macacos chegarem no planeta, acontece um problema, acontece uma guerra interplanetária na humanidade ali, na qual a humanidade ela é dizimada. E os macacos que chegariam ao planeta já terraformado, eles acabam não chegando. O problema é que o vírus que ia modificar esses macacos e acelerar a evolução deles chega. Só que assim, esse planeta, ele já estava pronto para receber esses macacos, com fauna e flora já preenchida. E ao invés desse vírus se desenvolver nos macacos, ele se desenvolve em uma outra espécie, que são as aranhas. Então, as aranhas passam ali por um desenvolvimento gigante em pouquíssimo tempo, até mesmo porque as aranhas, por serem aracnídeos ali, insetos ali, gente. Eu sei que não são insetos, mas vamos caracterizar que são insetos, ok? Só pra ilustrar aqui. Elas se reproduzem muito mais rápido, a vida delas é muito mais curta, então elas conseguem se multiplicar mais rapidamente, e isso faz com que, ao invés dos macacos se tornarem inteligentes, as aranhas se tornam inteligentes.
inteligentes. E aí a gente tem um sci-fi, e aqui pensa num sci-fi hardcore. Se você queria um sci-fi hardcore, eu acho que você vai curtir esse livro aqui. Eu achei que o Guerra do Velho fosse ser um sci-fi hardcore, que é o último livro que eu resenhei aqui pro canal, mas acho que não chega nem perto, assim, da densidade dos conceitos trabalhados nesse livro Herdeiros do Tempo. E aí a gente tem, mais uma vez, um sci-fi super hardcore, na qual a gente tem a humanidade que sofreu praticamente um apocalipse ali com essa guerra, na qual o principal conceito é o desenvolvimento dessas aranhas. E lembra que eu falei pra vocês que a humanidade ela foi extinta com essa última guerra que teve? A gente não tem muitos detalhes de como é essa guerra, inclusive eu imagino que seja algum dos tópicos que o autor deixou pra trabalhar ali durante a sua mitologia e durante os próximos livros. Essa série é uma trilogia, na verdade. Esse aqui é o primeiro livro, foi publicado apenas o primeiro livro aqui no Brasil. Lá fora já acabou de ser publicado o terceiro. O primeiro é Herdeiros do Tempo, o segundo não tem tradução para o Brasil aqui ainda, mas seria o equivalente ali a Herdeiros das Ruínas. Olha, mano, esses nomes são massas. E o último seria, então, Herdeiros da Memória. Essa série está sendo bastante aclamada lá fora e foi bastante aclamada aqui também. Eu me perdi, eu acho. Comecei a falar com vocês, acabei me perdendo. Eu sou um ótimo youtuber, como vocês estão percebendo. A gente não tem muitos detalhes ali sobre essa guerra que aconteceu, só que não é que ela extinguiu a humanidade. Ela fez com que a humanidade acontecesse uma distopia ali mesmo, levando ali a um congelamento global depois dessa guerra. E depois que a Terra começou a descongelar, eles comentam que houve uma espécie de degelo tóxico ali. Mas enfim, que a Terra congelou e aí conforme ela foi descongelando, começou a descongelar esse veneno e a humanidade acabou morrendo. Mas para se precaver, eles criaram como se fosse uma espécie de arca, uma nave arca, na qual eles congelaram 500 mil pessoas para que pudessem colonizar então um novo mundo, porque eles sabiam que a humanidade tinha esses projetos de terraformação. E é interessante porque essa última humanidade ali, essa humanidade pós-descongelamento da Terra, eles perderam toda a tecnologia que a humanidade pregressa tinha, que eles chamam inclusive de Antigo Império. Eles não sabem nem mais a língua que essa humanidade antiga tinha. Isso é um conceito interessante, por isso que eles têm muita dificuldade em descobrir essas tecnologias que a humanidade tinha de intergalácticas ali. Porém, eles conseguem ainda criar essa nave arca e despachar essa nave arca para o espaço à deriva para tentar encontrar um novo planeta habitável, porque a Terra não estava mais habitável. E aí, adivinha onde que eles acabam parando? No nosso querido novo planeta terraformado pela cientista Avrana Kern, na qual a gente tem não macacos, mas aranhas, dominantes aranhas inteligentes. E aí a gente vai ter, obviamente, uma espécie de guerra para ver quem que vai ficar com esse planeta. Se é o último resquício da humanidade que vive ali nessa nave arca, e já passou inclusive 2000 anos desde o Antigo Império, na qual eles estão à deriva ali no espaço, eles já não têm mais o que... estão com falta de suprimento, eles têm que parar ali porque é a última esperança deles. E a gente tem as aranhas, que na verdade o mundo é das aranhas. Agora, enfim, o mundo foi criado para as aranhas. E aí a gente tem um contexto bem interessante acontecendo. Esse livro aqui, quando eu comprei ele e quando eu comecei a ler, na verdade eu esperava todo um sci-fi de terror ali, porque, poxa, imagina, você tem aranhas alienígenas em que vão entrar ali em conflito com os humanos. Na minha cabeça, eu imaginei uma espécie de tropas estelares ali, pensando no filme, com uma mistura de Alien ali, uma coisa bem mais pesada. E eu fui surpreendido, e eu confesso que positivamente, porque não é muito essa pegada do próprio livro. Esse conflito entre as aranhas e os humanos, ele inclusive acontece, mas ele acontece lá pro finalzinho do livro. E todo o livro em si, ele tem ali 517 páginas. Ele serve para desenvolvimento da mitologia relacionada a essa espécie de distopia que acontece aqui, na qual os humanos estão vivendo nessa nave. E inclusive é interessante porque quando eles descobrem que tem aquele mundo, a Avrana Kern, ela criou uma espécie de defesa para esse mundo, porque era a criação dela, esse mundo. Ela não queria que houvesse nenhum tipo de interferência na criação dela. E daí vinha até aquele negócio de megalomaníaca, assim, de cientista maluca. E ela cria mecanismos de proteção ali para esse mundo, para ninguém chegar nesse mundo, porque ela queria ver os macacos dela se desenvolverem
E aí, com isso, a humanidade tem que procurar outros lugares. Chega lá, vê que deu ruim, eles começam a ser atacados, falam, puta, tem que ir pra outro lugar pra conseguir ver se a gente vai conseguir se desenvolver em outro lugar, e aí eles não conseguem e acabam voltando. E aí é onde acontecem os conflitos. Mas o livro praticamente inteiro ali, tirando a parte do final, a gente não tem o contato das aranhas com os humanos. E a ideia do livro é construir a mitologia e construir realmente, passar para o leitor como que a humanidade tá se desenvolvendo nessa nave que tá virando uma sucata nesse meio tempo e como que as próprias aranhas estão se desenvolvendo. A humanidade, ela se desenvolve com base no preceito de ficção científica que já é muito difundido aí de congelamento, então de hibernação. Não são todos os humanos que passam por isso, mas esses 500 mil humanos, por exemplo, que estão na Arca, eles estão hibernando em, sei lá, caixões de hibernação, não sei como que se fala isso, eles estão dormindo ali. Enquanto alguns humanos, eles são acordados para consertar a avaria na nave. Enfim, não vou dar mais spoilers, mas eles acabam sendo acordados ali constantemente. E gerações acabam se desenvolvendo nessa nave também, pensa que são séculos que acabam passando, e a mesma coisa acontece com as aranhas. As aranhas, a ideia é que esse vírus, ele age no DNA dessas aranhas para conseguir tornar elas inteligentes. Então ele precisa que essas aranhas se procriem entre elas, e conforme elas vão procriando, esse vírus ele vai injetando conteúdo no DNA dessas aranhas, que é como se fosse uma espécie de memória que ele vai colocando ali. Eu lembro que eu sou veterinário, eu tive umas aulas de genética ali, e a gente sabe que o conhecimento não pode ser transmitido através do DNA. Por isso que, inclusive, a evolução ela é meio que ao acaso ali. Então, não tem como você pegar, inserir um conhecimento no DNA para que ele passe esse conhecimento ali para os seus descendentes. Mesma coisa com o fenótipo. Se eu perder um braço, meu filho não vai nascer sem braço. Ele vai ter um braço porque isso está intrínseco ao DNA. Esse vírus ele age nas moléculas do DNA ali, inserindo conhecimentos que as aranhas adquirem conforme elas vão vivendo no próprio DNA. Então, assim, eu sou Luiz, eu aprendi alguma coisa hoje, os meus filhos nascerão com aquele aprendizado já, o que as aranhas chamam de entendimento. Por isso que a espécie acaba evoluindo muito mais rápido, e esse é um conceito interessante, porque a gente vai acompanhando gerações e gerações de aranhas. A história do livro em si, inclusive, é interessante também, porque ela se passa por séculos, então acho que são quase 500 anos, entre o início do livro e o final do livro. Essas gerações das aranhas, elas vão se multiplicando e vão adquirindo novos entendimentos que elas falam, vão adquirindo novos conhecimentos, e você vai se afeiçoando aquelas aranhas. É um conceito que eu achei que fosse esquisito no começo, porque, mais uma vez, eu acho que eu tenho aracnofobia, mas ele trata as aranhas de uma maneira tão singela, e o primeiro capítulo, inclusive, das aranhas, ele demora um pouco pra acontecer. Ele acho que é o 10º capítulo, mas alguma coisa mais ou menos assim. Até então eu tava achando meio maçante, que ele tava falando sobre a Vrana Kern lá, sobre as ideias megalomaníacas dela. Eu falei, cara, livro meio esquisito, mas o primeiro capítulo que eu li de uma aranha, vendo a visão da própria aranha, cara, eu fiquei apaixonado, assim. É muito difícil você tentar descrever uma espécie alienígena, ou uma espécie qualquer que seja, e você inserir o leitor ali olhando com os olhos daquela espécie. E o Adrian Tchaikovsky, ele consegue fazer isso magistralmente, assim, magistralmente, não sei também se existe essa palavra, mas ele consegue fazer isso muito bem, e a gente consegue se afeiçoar a essas aranhas, consegue entender como que elas funcionam. Elas têm características diferentes das dos humanos, e aí tá um dos pontos principais do autor, que ele conseguiu explorar essas características e fazer com que a gente sentisse empatia por elas. E todo esse contexto, você vai passando os capítulos, você vai se identificando com as aranhas. Ele tem um conceito que eu achei muito interessante para conseguir burlar essas gerações que passam. Então, por exemplo, passam 500 anos de gerações de aranhas que vivem poucos anos ali. Só que ele trata como um conceito como se fosse a primeira aranha que recebeu esse vírus. Ele começou a chamá-la de Portia, que é a espécie da aranha, que são aquelas aranhas saltadoras. E na boa, são as aranhas mais bonitinhas, assim, que, cara, quando eu vejo uma saltadorazinha, assim, vejo ela pulando, tem vontade de ficar olhando pra ela, que elas são muito bonitinhas. Inclusive, vou deixar um link ali na descrição. O primeiro capítulo que fala sobre as aranhas,
ele é um capítulo que ele mostra uma Porsche, que ele chama de Porsche, que é a Porsche inicial ali, ela indo caçar uma aranha de uma outra espécie, que essas aranhas dessa espécie, na verdade, que são a espécie Porsche, que são assaltadoras, elas são aranhas, entre aspas, canibais, elas comem outras aranhas. O primeiro capítulo das aranhas é basicamente descrevendo ela atacando uma aranha de uma outra espécie. E você percebe que a descrição ali, ela é tão familiar, assim, você se sente realmente, parece que você é uma aranha lendo aquele primeira descrição. E tem um vídeo que eu descobri da BBC que ele é exatamente a descrição desse capítulo. Não sei se o autor se baseou nesse vídeo da BBC, mas é sensacional, assim, depois que você lê o livro, inclusive depois que você lê esse capítulo, você fica olhando aquela aranhazinha, cara, é a protagonista das aranhas que ele tá tratando nesse vídeo, é muito bonitinho, assim. Então, ao contrário da gente achar que as aranhas iriam ser aterrorizantes, iria ser um negócio meio de terror, ele traz para uma outra pegada, assim, ele meio que faz com que você se enxergue nas aranhas, na construção de mundo dessas aranhas. Tem guerra entre as aranhas e as formigas, é bastante interessante você ver os conceitos. E aí no finalzinho ele coloca então em choque essas duas espécies, que são os humanos precisando de uma casa porque eles não têm como sobreviver mais na nave, e as aranhas que tem um mundo dela, elas estão no mundo dela, que elas conhecem, que elas colonizaram, vendo uma espécie alienígena querendo tomar o planeta delas. E esse é um outro aspecto interessante, porque normalmente nas ficções científicas a gente acaba vendo outras espécies vindo querendo dominar a Terra, então Independence Day e tudo mais aí, vendo outras espécies atacando a Terra para querer fazer com que a Terra seja o novo lar deles. E aqui é justamente o contrário, são os humanos atacando uma outra terra para querer tomar de uma outra espécie que é senciente. E isso acaba tendo, inclusive, conflitos filosóficos aqui nesse livro interessantíssimos. Um outro exemplo de conflito que é muito interessante é, por exemplo, o fato de que as aranhas fêmeas, elas costumam comer os machos depois que acontece a cópula, especialmente, tem até aquela questão da viúva negra e tudo mais, porque os machos são menores e tal. Isso aqui é tratado, como as aranhas começam a se tornar sencientes, é tratado de uma maneira muitíssimo interessante, que eu gostei demais, inclusive fazendo paralelos ali com a própria humanidade, com essas aranhas, com o que as mulheres sofreram, obviamente que invertendo os gêneros agora, porque as fêmeas que dominam as classes ali das aranhas, mas abordando esse tipo de aspecto que eu achei interessantíssimo. Então, inclusive, realmente, com aspectos filosóficos ali. Ele não é uma ficção científica que é fácil de você ler, ela não é aquele livro que você vai ler e quero saber o próximo capítulo, quero ler, tem cliffhangers que você vai lendo, ele tem sim alguns cliffhangerzinhos ali de um capítulo para o outro, mas ele é uma ficção científica que vai entrando, você vai conhecendo a mitologia das aranhas, a mitologia dos humanos, e você vai querendo saber cada vez mais, e quando você vê, você já leu o livro inteiro. Não espere querer devorar o livro em 3 dias, embora eu acho que eu talvez tenha feito isso. Mas espere um livro que você vai ler, você vai pensar, você vai interagir, você vai digerir ele conforme você vai lendo, mas também não é aquele tipo de leitura maçante, que você não entende nada, que você fica perdido. Tem alguns capítulos sim que você acaba ficando perdido. Inclusive eu achei, foram algumas vezes, acho que umas 2 ou 3 vezes, eu comecei a ler, eu não estava entendendo nada o próximo capítulo, porque ele alterna, inclusive, um capítulo humanidade e um capítulo aranha, isso é interessante. Aí você passa pro capítulo da humanidade, aí você começa a ler, você não entende nada, você fala, desgraça, o que aconteceu aqui? Será que eu dormi no último capítulo? Será que eu pulei algum capítulo? E aí você vai lendo e você começa a entender depois o que aconteceu. Então, ele te coloca coisas estranhas para depois explicar o que aconteceu. É um tipo de narrativa que o Adrian acaba utilizando aqui. Não é ruim, mas às vezes pode te dar esse relapso, assim, e aí, inclusive, acaba fazendo com que você acabe lendo o livro com mais atenção, para acabar não perdendo realmente nada. Mas, mais uma vez, não é aquela leitura que você quer ler tipo Dan Brown, um capítulo atrás do outro, mas também não é uma leitura maçante que você não vai entender, que você vai ficar perdido. Realmente, tudo explicadinho ali. Obviamente que o autor também não te considera burro, ele vai jogar alguns conceitos e não vai ficar abordando eles depois. Inclusive, a própria evolução das aranhas, ele joga alguns conceitos e você tem que pescar, ligar a suspensão de descrença e
coloca na segunda marcha e bora. Se você ficar tentando remoer o que ele tá querendo falar sobre aquilo, você não vai curtir o livro. Então, liga a suspensão da descrença, vai embora, que você vai curtir demais Herdeiros do Tempo. Inclusive, eu tô bem ansioso para ler os próximos livros. Só que eu não sei se eles vão sair muito rápido aqui, porque esse aqui, por exemplo, ele foi traduzido e publicado esse ano, em 2022, pela editora Morro Branco. Não sei, e os outros livros já foram publicados há uns 4, 5 anos. Na verdade, o segundo livro lá fora. Não sei se a editora vai trazer rápido e quando que ela vai trazer. É até uma sugestão aí, vou entrar em contato com ela para ver quando que ela vai publicar e se ela pretende publicar, né? Porque às vezes vai que isso aqui não fez sucesso, eles não querem fazer a tradução do próximo para publicar aqui no Brasil. Mas quando que eles pretendem publicar o próximo livro, que seria ali o Herdeiros das Ruínas? Depois que a editora me responder, eu coloco nos comentários para vocês também terem uma base, porque com certeza se vocês lerem Herdeiros do Tempo, vocês vão querer ler os próximos também, assim como eu quero muito. E beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Para quem já leu o livro, vamos comentar ali sobre o enredo no momento spoiler no próximo vídeo. Para quem não leu ainda, fica aqui a recomendação de um ótimo e sci-fi bem hardcore para vocês. Beleza? Por enquanto é só e tchau!